Hoje vamos falar da eletricidade, principalmente os riscos que a eletricidade oferece para o ser humano. Não tem dúvidas que a eletricidade foi o maior propulsor de desenvolvimento tecnológico para o ser humano no último século. Alcançamos feitos inéditos, impensáveis antes de dominarmos a eletricidade. A eletricidade tornou possível máquinas, equipamentos, aeronaves, veículos, essa câmera que eu estou usando aqui agora e o meio que você está utilizando agora para me assistir, ok? Isso foi fantástico, mas trouxe também perigos. A eletricidade oferece perigo para todos os seres vivos, principalmente para nós, seres humanos, e esse é o assunto de agora. Vamos tentar explicar como que isso acontece, as maneiras possíveis de se evitar que isso aconteça, ou uma maneira de se tornar mais seguro o trabalho com a eletricidade e o nosso dia a dia que está exposto à eletricidade praticamente o tempo todo, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, quando o foco são os adultos, aí a coisa abrange um pouco mais, porque o adulto ele tem acesso a situações que a criança não deve ter. Então, a gente julga que o adulto, entre aspas, fica mais perigoso. Aí no adulto, lembrando que nós estamos falando de pessoas comuns, não são pessoas da área elétrica, são pessoas comuns em casa, são donas de casa, são mecânicos, são professores, são advogados, são médicos que não são da área elétrica e estão em casa e podem sofrer acidente com eletricidade. A principal causa dos acidentes é o adulto intervir no sistema elétrico. O que é isso? Ele deu defeito numa tomada, deu defeito num cabo de alimentação de algum equipamento, deu defeito num equipamento, num chuveiro, ou ele vai precisar ligar algum equipamento e precisa utilizar uma extensão. É aí que começa o perigo. Quando a pessoa não é da área, ela não conhece todos os perigos. Ela sabe, obviamente, que a eletricidade pode dar choque, mas por não ser da área, ele acaba se colocando em situações muito perigosas. Então, assim, quando nós temos equipamentos funcionando em perfeitas condições, obviamente você não vai levar choque. Mas o problema, um equipamento pode apresentar um defeito. O principal perigo está nas áreas molhadas da casa. Banheiro e lavanderia. Vamos olhar para a lavanderia. Uma máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa, ela tem seus pés de plástico, de borracha, mas ela está sendo alimentada pela energia elétrica. E por ser uma área molhada, a pessoa está com a mão na água, no tanque, a pessoa puxa aquela roupa molhada, põe dentro da máquina e muitas vezes ela está de chinelo ou até descalça no piso da lavanderia. Obviamente está molhado também porque pingou. E a água ela conduz eletricidade, tá? Ela é um péssimo condutor de eletricidade, mas ela conduz mais que o piso. Então, junto com ele, ela se torna condutora, certo? Em situações normais, a máquina de lavar roupa não pode dar choque. Ela passa por testes e é aprovada em situações assim, desde que ela esteja aterrada. E infelizmente, o percentual de equipamentos domésticos aterrados é mínimo. Então é muito difícil hoje encontrar uma casa que tenha circuito de aterramento nas tomadas e quando você pluga o equipamento ele vai estar aterrado. Só para clarear aqui, como as pessoas não são da área, vamos explicar. Imagina que a sua casa está certinha, sua casa tem aterramento, sua casa está com todo o sistema de aterramento funcionando, disjuntores, protetores, e a sua máquina deu um defeito, certo? A máquina lavar roupa é um equipamento, ela vai dar defeito um dia. Igual um carro, igual uma moto, equipamentos estragam. E ele não avisa previamente que vai estragar, ele se danifica. Então imagina que deu um defeito na sua máquina de lavar roupa e está acontecendo uma fuga de corrente elétrica do motor da máquina, por exemplo, para a carcaça da máquina. Então, em situações corretas, quando essa fuga acontece para a carcaça, como a sua carcaça está aterrada, a carcaça da máquina está aterrada, vai haver essa fuga, vai circular a corrente de fase para o terra, vai acionar a proteção no seu quadro de disjuntores e vai desarmar o disjuntor
daquele circuito que atende a tomada da máquina de lavar. Como infelizmente são poucas casas que estão com a sua instalação elétrica correta, isso não vai acontecer. Então vai haver uma fuga de corrente do motor da máquina para a carcaça e não haverá condução de corrente para o chão, porque os pés da máquina são isolantes. Mas aí vai o dono da casa, a dona da casa, criança ou qualquer morador da casa com o pé no chão, ou a hora que ele tocar a parede da casa ou o piso e tocar naquela carcaça energizada, a corrente elétrica vai circular entre o corpo da pessoa e o contato com o solo. É aí que a pessoa leva o choque elétrico. E aí que está o perigo. Com o piso molhado, potencializa esse choque. E o choque é muito forte mesmo. Pode levar, inclusive, a pessoa para o chão, ela vai bater a cabeça e vai piorar o acidente. Entendeu? Então, o choque com equipamentos, ele acontece assim, o equipamento apresenta um defeito, aí, somado à falta de aterramento na casa, ele pode causar o choque elétrico nos seus usuários. Isso pode ser com a máquina de lavar roupa, pode ser com a geladeira, com o freezer, com o micro-ondas, com o forno elétrico, todos os seus equipamentos que vão ligados à rede elétrica, ele deveria estar aterrado. Infelizmente não estão, e com um defeito interno ele pode causar choque elétrico. Beleza? Isso é para os adultos. Obviamente para as crianças também. E cessamos aqui a parte de defeito de equipamento, certo? Agora vamos para o outro passo, que é a parte de intervenção. O que é isso? Deu um defeito e a pessoa, o morador, vai querer fazer o conserto. Alguns defeitos são fáceis de fazer e outros não, mas todos eles deveriam ser feitos de maneira técnica, um defeito consertado sem improviso. Deu defeito, você substitui a peça defeituosa e o equipamento volta ao seu estado original. Infelizmente, como as pessoas não são da área, elas vão querer fazer um reparo assim, de improviso. E isso expõe elas ao risco, tanto durante o processo de conserto, como depois na utilização desse equipamento consertado por essa pessoa que não fez direito o serviço. Então, isso é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Aí quando você vai consertar equipamentos ou circuitos elétricos, a gente pode dividir os acidentes em dois passos. O acidente direto com eletricidade, que é você levou o choque na máquina de lavar, você levou o choque na geladeira, e o outro acidente é o indireto, que você, por exemplo, levou o choque na geladeira, aí você se assustou, escorregou, caiu, bateu a cabeça. Você levou o choque na máquina de lavar e na hora de tirar a sua mão, você bateu o braço na maçaneta da porta e fez um corte no braço. E o que é muito comum, queda. O cidadão está em cima de uma escada, fazendo o reparo simples de uma troca de lâmpada, aí ele leva o choque, se assusta e cai da escada. Então esse é o acidente indireto. A queda da escada causou mais trauma do que o choque elétrico. Beleza, gente? Então vamos finalizar aqui essa parte do acidente com adultos, para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Até mais! Agora nós vamos falar, pessoal, de acidentes que envolvem os dois. Envolve o adulto e envolve a criança. Como que isso é possível? Veja só, imagina que você tem um hobby. Isso é ótimo, isso é fantástico. Muita gente tem um hobby, então nas suas horas de folga, a pessoa vai praticar esse hobby para espairecer a mente, para tirar aquela carga de trabalho, né? Dar aquele alívio, isso é bom, recomendo inclusive. Agora imagine que esse hobby da pessoa, ele é um artista plástico. Então ele recolhe ferro velho, ou sucatas, e ele solda, ele lixa, depois ele faz a pintura, faz estátuas, faz obra de arte. É um artista plástico. Fantástico, parabéns. Vamos olhar o perigo disso aí. Lembre-se que é um cidadão comum. Tá? Ele não é da área elétrica, mas ele está usando furadeira, ele está usando aparelho de solda elétrica, ele está usando lixadeira, serra elétrica, depois ele vai ligar um compressor com uma pistola para pintar o hobby dele, para ficar muito bonito. E então assim,
o perigo de acidente com eletricidade. Vamos lá. Com o usuário, o adulto, ele vai usar a furadeira, pode ter uma fiação exposta, ele pode estar usando uma extensão, ele pode estar usando uma régua, ligando vários equipamentos nessa mesma tomada. Isso é muito comum, você pode sobrecarregar tanto a fiação como as conexões dessa régua de tomadas. Então você pode ter um acidente elétrico ali, você pode levar um choque ou fechar um curto-circuito que vai encadear o incêndio da fiação elétrica se a proteção de disjuntores não for adequada. E infelizmente geralmente não é. Tá bom? A pessoa que liga vários equipamentos numa régua de tomadas, provavelmente ela não se preocupa com as proteções do quadro de disjuntores. Então o robista que está trabalhando com ferramentas elétricas, os riscos elétricos dele são levar choque, causar curto-circuito, causar incêndio e tem a parte do acidente indireto. Quando ele leva choque ou causa um curto-circuito, isso causa um susto na pessoa. A pessoa pode se apavorar e aquela ferramenta que ela está trabalhando é perigosa, uma furadeira, uma lixadeira, uma serra. Essas ferramentas trabalham com alta velocidade e essa ferramenta tem uma inércia. Por mais que a eletricidade seja suspensa pelo curto-circuito, ou pelo desarme da proteção, ou pelo incêndio na fiação, essa ferramenta não para instantaneamente. Então, com o susto, essa pessoa pode se ferir com a serra, com a broca da furadeira e coisas do tipo. Tem pleinadeira, tem várias ferramentas de marcenaria, de metalurgia. Esses são os acidentes diretos com eletricidade, mas eles causam um indireto pela utilização da ferramenta através de um susto que ela possa levar em decorrência de um choque elétrico ou de um curto-circuito causado por sobrecarga da extensão, das tomadas, da régua de tomadas. E onde é que a criança entra aí, pessoal? Lembra que eu falei que o hobby, no horário de folga das pessoas, quem que está junto no horário de folgas? As crianças. As crianças não estão na escola, não estão na rua jogando bola, o pai, a mãe, o tio, o irmão estão ali brincando, no seu hobby, né? Com essas ferramentas e a criança ela é curiosa. A criança quer participar, ela quer ver como é que funciona. Eu falo isso por mim, eu era muito curioso. Eu tenho um filho hoje, ele é muito curioso. E aí tem um perigo muito grande. O adulto pode ficar ali, ele vai estar concentrado na sua tarefa, está serrando, está furando, está pintando, está lixando com a ferramenta. Essas ferramentas elas têm um ruído muito alto. E a criança pode estar atrás da pessoa. E essa criança pode estar mexendo naquela régua de tomadas, naquela extensão muitas vezes mal conectada. Não vou nem falar daquelas pessoas que a tomada não é compatível e ela corta os fios, descasca e introduz os fios na outra tomada. Para criança isso aí, se para adulto é um perigo, para criança é um caos. Então, a soma de ferramentas barulhentas, ruidosas, perigosas que dependem de uma grande atenção do usuário, somadas ao risco elétrico, e crianças por perto, geralmente nas costas de quem está utilizando a ferramenta, é um ambiente propício e tremendo para um acidente, quer seja ele diretamente com a eletricidade ou em decorrência da ferramenta. Imagina você trabalhando com uma lixadeira. Ela tem uma inércia gigantesca, é uma ferramenta que trabalha 4.000, 5.000 RPMs. Por mais que você desligue, solte o gatilho, falte energia, ela continua girando. Então normalmente o usuário solta o gatilho, fica segurando essa lixadeira até ela parar ou coloca ela de bruço, com a lixa para cima, e ela fica por vários e vários segundos ainda girando, e um risco potencial para uma criança. Agora imagine a pessoa utilizando a lixadeira, ela pisa numa extensão descascada, leva um choque e espontaneamente ela joga essa lixadeira. E ele vai soltar o gatilho, óbvio, vai cortar a energia da lixadeira, mas ela vai continuar girando. Se essa ferramenta atingir uma criança, pode causar um acidente muito grave. Então nós temos isso, pessoal. A mistura de folga em casa, pessoas com hobby, crianças em volta, ferramentas perigosas, com uso de eletricidade com ferramentas perigosas, ruidosas, com crianças à volta, é um ambiente muito propício para acidentes. Então, cuidado, pessoal. Eu não vou descrever o acidente aqui, mas eu já vi relatos de acidentes fatais com criança, com o pai usando furadeira em casa. Então, cuidado.
O barulho da furadeira ou das máquinas impede do adulto perceber que a criança está num ambiente perigoso. Beleza, pessoal? Então, cuidado. Esse é mais um toque. Ferramentas ruidosas elétricas perigosas por natureza, que dependem da atenção do usuário, somadas a instalações elétricas precárias, com crianças em volta, não combina. Beleza? Cuidado, pessoal. Um abraço.